Graça e paz, meus irmãos. Convido-vos a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 16. Irmãos, estamos expondo nesses dias o período de peregrinação do povo no deserto. E o tema dessa série de mensagens é Pastoreando no Deserto. E nós encerramos esse texto de Êxodo capítulo 16, os 10 primeiros versos desse texto. E expomos num primeiro instante, queridos, a respeito da murmuração de um povo diante de uma falta de comida que eles tinham. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 12, que esse povo sai do Egito e sai a toda pressa. E essa pressa ela é justificada porque a morte dos primogênitos causou uma ira muito grande no faraó egípcio, e ele então manda que o povo saia dos limites do Egito, e todo o povo entende essa ordem e eles meio que empurram o povo para fora da terra. E eles saem com massas que não haviam sido assadas ainda. E essas massas, queridos, elas são alimentos para esse povo durante pelo menos 45 dias, que é o prazo que esse povo, ou o tempo que esse povo gastou para chegar até próximo à planície do Sinai. Eles viram muitas coisas nesse tempo. Eles viram o agir do Senhor, misericórdia do Senhor. Eles viram o Senhor libertá-los. E não foi qualquer coisa, queridos, que aconteceu no Egito. Se você bem olhar a narrativa, você vai ver que transformar todas as águas do Egito em sangue. O Egito tem um dos maiores rios do mundo, Rio Nilo. E eles viram aquelas águas, que era fruto da idolatria deles também, se transformaram em sangue, e eles sentiram nojo daquilo. Cada praga daquela, cada manifestação da ira do Senhor contra um povo que oprimiu o seu povo, foi com peso muito grande. Imaginem, de uma hora para outra, um país inteiro ser infestado de rãs, piolhos, moscas. E esse povo viu tudo isso. Esse povo viu a úlcera nos animais dos egípcios, mas preservado na terra de Gósen, os animais do povo de Deus. Eles viram os milagres do Senhor. Eles viram quando o povo já estava deserto adentro, diante daquele grande obstáculo chamado Mar Vermelho. Eles viram o poder de Deus se manifestar ali, e Moisés levanta apenas o cajado e o mar se abre. Eles andaram. Eles viram o poder de Deus quando eles chegam nas águas de Mara, águas amargas. E eles ali ainda murmuram, reclamam, e Deus, de uma maneira misericordiosa, expressa a sua bondade, transformando aquelas águas. E o povo mata a sua sede. E agora, queridos, chegando na planície do Sinai, 45 dias depois, eles murmuram diante do Senhor, e do verso 1 ao verso 3, eles fazem isso. Eles colocam Moisés e Arão contra a parede, entristecem o coração daqueles líderes, e o Senhor também. E o que é pior, queridos, o que é pior que a gente olha não é apenas uma murmuração, não é apenas uma reclamação com a falta, quem sabe, de alhos, de melões, de pepinos. Não. Eles sentem saudades das carnes, das panelas de carne do Egito. Eles sentem saudade dos pães do Egito. E eles chegam ao cúmulo no verso 3 de dizer que melhor fora permanecer como escravos no Egito e terem aquelas panelas de carne e aquele pão a fartar, do que estarem naquela condição naquele deserto. Isso, queridos, é uma expressão de ingratidão muito grande por tudo aquilo que Deus havia feito. Isso nos ensina
Nos ensina também porque o Senhor, queridos, olhando para a nossa história, já fez muito por nós. Eu me lembro nesse púlpito aqui, há mais ou menos 24 anos atrás, um pastor batista americano falando que ele esquecia facilmente de tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida, então ele pegava alguns pequenos objetos que simbolizavam a misericórdia de Deus na sua vida, e eu me lembro claramente, sentado num desses bancos, eu ouvi que um dia, ele na sua caixinha onde ele guardava isso, ele pegou um carrinho, um caminhãozinho, e ele disse que aquele caminhão expressava assim uma misericórdia do Senhor na vida do filho dele, porque um belo dia o filho saiu engatinhando rápido e foi para a rua, e um caminhão veio e passou por cima dele, só que passou entre os rodados, e o caminhão saiu do outro lado, e o filho sorrindo, batendo palmas para o pai. E ele guardou aquele caminhão para lembrar que a misericórdia do Senhor tinha assistido ele. E ele fez isso com vários objetos, tudo para lembrar a misericórdia e a bondade do Senhor. E por que nós enfatizamos isso? Porque basta passarmos por um pequeno perrengue, por uma pequena situação, nós agimos iguais a esse povo, murmuramos e murmuramos contra o Senhor. Num segundo instante, queridos, nós ministramos isso domingo próximo passado. O Senhor então estabelece para aquele povo que mandaria o alimento para eles, o maná. O maná. O maná, queridos, era o alimento do Senhor para aquele povo. Deus responde à murmuração dizendo: vou alimentá-los, eu prometi fazer isso, não apenas dando direção para vocês, mas eu vou cuidar de vocês, não apenas nesses 40 anos, mas por todo o tempo. E o Senhor estabelece então uma ordem que se tornou uma prova para aquele povo. E qual que foi a ordem? Vocês vão juntar apenas o alimento necessário para um dia. Todos os dias, queridos, vocês vão ter o que comer. Todos os dias, milagrosamente, do céu, vai chover esse maná. E vocês vão pegar o suficiente, uma vasilha que equivalia a 1,7 litros. Era o básico para um dia. E eles não deveriam guardar nada para outro dia. E se guardasse alguma coisa, no outro dia, como eles fizeram, guardavam, insistiam, tentavam o Senhor. Chegava lá, estava mal cheiroso, podre, com bicho. Mas não apenas isso. O Senhor diz: olha, apenas um dia, na sexta-feira, vocês vão guardar o dobro, 3,5 litros desse alimento. Por quê? Porque no sábado não é para ninguém trabalhar. O Senhor queria dar o descanso para aquele povo, e estabeleceu isso através de uma regra, que nada mais era do que uma prova para aquele povo. E detalhe, o Senhor mandava, eles recolheram o alimento, no outro dia o alimento não estava estragado, mas mesmo assim eles insistiam em ir até o deserto, até o lugar onde eles estavam, um pouco à frente do arraial, para procurar alimento, e o Senhor fica indignado com essa postura, como se o Senhor dissesse: eu não estou falando para vocês não fazerem, não irem, que não vai ter esse alimento, queridos. E aquele descanso apontava para o descanso eterno que nós temos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na terceira parte do texto. Eu quero convidá-los a lermos juntos os versos 6 a 10 do capítulo 16 de Êxodo. E nos diz assim a palavra do Senhor: então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte,
porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A terceira divisão do nosso texto, queridos, tem a ver com a glória do Senhor, tem a ver com a manifestação da sua glória. Diante da murmuração daquele povo que lembrava das panelas de carne e dos pães do Egito, diante da prova que o Senhor estabeleceu na obediência em guardar o dia de descanso, Moisés e Arão dizem àquele povo que eles veriam a glória do Senhor. O termo glória do Senhor não é algo muito simples de ser definido, mesmo que haja entre alguns teólogos consenso. Enfatizam, queridos, que a glória de Deus é a manifestação dos seus atributos, e em especial chama a atenção de 4: santidade do Senhor, perfeição do Senhor, bondade do Senhor e amor do Senhor. Vejamos alguns textos, irmãos muito bem podem lembrar. Isaías capítulo 6, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu o templo. E Isaías cai em um profundo desespero, pois o que estava ali era um homem pecador, de lábios impuros, diante da santidade do Senhor. Salmo de número 19, lido na liturgia de domingo próximo passado, no seu primeiro verso diz: os céus proclamam a glória do Senhor. Temos aqui o anúncio da perfeição e da grandiosidade do Senhor quando os céus são contemplados. Êxodo capítulo 36 ou 33, verso 18, que fundamenta a mensagem que estamos estabelecendo nessa manhã. Moisés pede que o Senhor mostre a sua glória. E neste verso, queridos, no verso 19, logo após o verso 18 ele pedir, o Senhor diz: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome. Quando Moisés pergunta para que o Senhor manifestasse a sua glória, o Senhor diz: a minha glória será manifesta através da minha bondade. Olhamos ainda no nascimento, no batismo, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus, onde a glória do Senhor foi manifesta, e vemos ali o ápice do amor do Senhor por nós pecadores, em dar o seu único Filho para morrer a nossa morte. Pois bem, queridos, no texto lido, temos uma reclamação. O povo está com fome, como eu disse já pela terceira vez, lembrando das panelas de carne e dos pães que eles comiam no Egito. E a promessa de que o povo veria a glória do Senhor tem a ver, queridos, com o que é dito nesse capítulo 33 do mesmo livro de Êxodo, onde a bondade do Senhor seria vista. Não só a presença dele, mas a bondade dele seria manifesta. Não que isso fosse novidade. Como já vimos, queridos, a bondade do Senhor foi manifesta em todo o tempo na vida do seu povo. Mas o que observamos é que a incredulidade desse povo, a falta de fé, de confiança, os impedia de ver essa glória de Deus sendo manifesta. E a glória ao seu nome ser dada. A murmuração por conta da carne e do pão, e o Senhor responde com o maná, que significa, o que é isso? Que é tratado como pão do céu, dado pelo Senhor. E no momento em que ele fala do maná, ele também fala no capítulo 16, verso 13, que uma revoada de codornizes
sobrevoaria o arraial do Senhor, e eles teriam a tão esperada carne. Eles estariam vendo esse agir misericordioso do Senhor e desfrutando desta bondade. A glória do Senhor se manifestaria, diz Arão e Moisés. E qual deveria ser a atitude desse povo? Dar glórias ao nome do Senhor, algo que não aconteceu. Eles se alegraram com o alimento, se fartaram, mas a glória do Senhor não foi dada. Pelo contrário, se você observar no capítulo 11 de Números, diante de um populacho, de um grupo de pessoas que não faziam parte da linhagem dos judeus, que vieram com o povo de Deus, eles foram influenciados pela reclamação, pela murmuração. Diz no versículo de número 6, que eles reclamam do maná que Deus dava para eles todos os dias. Eles murmuravam e reclamavam, falando de um pão vil. Agora, meus queridos, existe um adjetivo que eu passei a considerar depois de ler pelo menos 3 livros do pastor John Piper, com esse propósito, com esse tema: a glória do Senhor. E o adjetivo que ele utiliza para manifestar isso, queridos, é um termo chamado beleza. Beleza. Eu explico. Você sabe muito bem da bondade do Senhor. O Senhor é bondoso quando a sua misericórdia se renova de manhã. O Senhor é bondoso quando de manhã o sol se levanta, aquecendo o dia. O Senhor é bondoso quando nós vemos a sua manifestação misericordiosa através de uma chuva, através do vento, através do pão nosso de cada dia. Nós sabemos disso. Mas, queridos, quando nós reconhecemos, e vamos ver daqui a pouco, na pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo isso, nós não ficamos apenas com a lembrança daquilo que nós desfrutamos, mas nós ficamos com a lembrança da beleza disso, da beleza da manifestação. Quando nós olhamos para os céus que proclamam a glória de Deus, meus queridos, nós podemos bem olhar para Ele, mas muitos de nós não conseguimos ver a beleza do Senhor na manifestação da sua bondade. A glória de Deus, nesse texto, é a beleza da sua bondade exposta. Era isso que Moisés e Arão proclamaram nesse momento. Mais do que a bondade em alimentá-los, eles teriam a oportunidade de verem a beleza dessa bondade na prática. Imaginem, meus irmãos, você amanhecer e ver o maná caindo do céu. Nós podemos passar horas contemplando a beleza da misericórdia do Senhor. E é nesse momento, queridos, que nós fazemos algumas considerações. E a primeira delas, mais do que a bondade, a perfeição, a santidade do Senhor, o povo deveria glorificar o nome do Senhor pela beleza dessa perfeição, dessa santidade e dessa bondade. Queridos, eu posso olhar para o céu e contemplar a grandiosidade do Senhor, a perfeição do nosso Deus, e ficar com medo. E paro de contemplar. Eu posso olhar para a dimensão do céu azul, a vermelhidão do pôr do sol, as nuvens escuras antes de uma chuva, e não conseguir ver beleza alguma. Eu posso saber da santidade do Senhor, que nele não há pecado algum, e não querer me aproximar deste Senhor, ter medo, fugir da sua presença, achando que vamos ser fulminados. Eu posso não conseguir ver a beleza da sua santidade e não contemplar com o coração repleto de alegria e prazer, e sim como algo que causa terror em minha alma.
Eu posso olhar para um pé de milho que me dá espigas para me alimentar e achar que o Senhor é obrigado a me sustentar como obra da sua criação. E isso é o que muitas vezes acontece. Não conseguimos contemplar a beleza da bondade do Senhor em nossas vidas. Por isso, a grande dificuldade em darmos glórias ao seu nome. A segunda conclusão: a incredulidade em nossos corações nos impede de ver a beleza da glória do Senhor em todos os seus atributos. A incredulidade em nossos corações nos impede de ver essa glória do Senhor. Aquele povo conseguia ver a bondade do Senhor, mas não conseguiam contemplar a beleza dessa bondade. É a beleza do ato que permanece na nossa vida, na nossa memória, que nos faz continuar lembrando o quão bondoso o Senhor é. Olhando apenas para o ato, a glória do Senhor acaba, passa na nossa memória. E quando isso acaba, quando acaba o maná, quando amanhecia podre, mal cheiroso, cheio de bichos, ou quando as revoadas das codornizes se dissipavam e os estômagos deles roncavam. É por isso que desde o Egito, o Senhor manifestou a sua bondade, libertando-os, guiando-os pelo deserto, sustentando-os. E passava um pouco de tempo, a murmuração, a desconfiança se manifestava de maneira mais intensa e mais dura. E por que isso? Volta a frisar, por causa da incredulidade do coração endurecido daquele povo. E conosco hoje, não é diferente, meus irmãos. Nós duvidamos, nós não cremos, por mais que domingo após domingo a palavra do Senhor tem sido enfatizada, por homens de Deus, levantados pelo Senhor, que são bocas do Senhor, que manifestam a vontade do Senhor. Nós ouvimos, nós nos alegramos, nós damos glória a Deus, mas parece que quando a gente sai da porta da igreja, vem qualquer vendaval, vem qualquer dificuldade, vem qualquer luta, e a incredulidade passa a fazer parte do nosso coração, e nós duvidamos do agir do Senhor, e sequer, queridos, paramos para meditar nisso, e esquecemos de dar a glória devida ao nome do Senhor. Terceira e última conclusão: a beleza da bondade do Senhor é vista como um gesto de amor quando Cristo for reconhecido como Senhor e Salvador das nossas vidas. Cristo, queridos, para os servos é como um óculos. Olhando sem Cristo, nós vemos apenas a bondade, mas reconhecendo Jesus como Filho de Deus, como Senhor que morreu a nossa morte, nós passamos a ver a beleza dessa bondade. E John Owen, escrevendo sobre isso, a glória de Cristo, num livro no finalzinho da sua vida, ele enfatiza que o homem natural, o homem criado apenas sem a presença de Cristo no seu viver, ele vai contemplar todas as coisas, ele vai observar tudo, e ele vai achar isso como natural. Inclusive muitos diziam que de repente naquele lugar do deserto, chover maná era uma coisa como se fosse comum. E como explicar no sábado o maná não sendo manifestado? Meus irmãos, sem Cristo, a palavra de Deus diz que nós estamos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos ver o Senhor além de um Deus irado, que quer o tempo todo dar lição de moral a cada um de nós, colocar cabrestos em nós, limitar o nosso ir e vir. A fé em Cristo tira as escamas dos nossos olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que achava que ao perseguir cristãos estava fazendo o certo, perseguindo os servos do Senhor em nome de Deus, como ele mesmo diz. E no caminho de Damasco, Cristo se manifesta a ele. E a Bíblia fala que ele fica cego com o fulgor
da glória do Senhor Jesus. E quando alguém ora por ele, caem como escamas dos seus olhos. E no capítulo 9, verso 18, ele passa a enxergar. Meus irmãos, sem Cristo, o máximo que vamos aceitar é que um ser superior fez todas as coisas, fez os céus e a terra. Sem Cristo, vamos considerar que a teoria da evolução, o Big Bang e tantas outras teorias e divindades, que não necessariamente seja o Deus Elohim que criou todas as coisas, os céus e a terra. Haverá esse entendimento, e mais ainda, que tudo que acontece, acontece pela força do braço do homem, tirando sempre o Senhor da jogada. Sem a ótica de Cristo, vamos fazer como Adão e Eva no paraíso, quando pecaram, fugiram do Senhor, porque tiveram medo e se esconderam. Sem a fé em Cristo, veremos apenas um Deus, queridos, como já enfatizado, que querendo se vingar do seu povo, apenas o castiga, como entendia Lutero, antes da sua conversão. Quando alguém falava para Lutero que Deus é como um pai, ele ficava indignado. Por quê? Porque o seu pai era muito duro com ele, e ele imaginava Deus como esse pai duro. Mas quando ele reconhece em Cristo Jesus, o Salvador da sua vida, diz a Bíblia aqui em seus escritos, seus comentários, que até quando Deus o disciplinava, era um gesto de amor, e ele entendia que Deus só faz isso com seus filhos. Sem a fé em Cristo, queridos, de fato, nós olhamos para o Senhor como um Deus malvado. Cristo é a diferença entre a contemplação dos atributos de Deus e a contemplação da beleza dos seus atributos. A presença do Senhor Jesus em nosso viver nos levará continuamente a contemplar a beleza desses atributos e mais, e dar glórias para todo sempre em o nome do Senhor. E o nosso grande desafio, e que é enfatizado domingo após domingo, é: creia no Senhor Jesus. Queridos, quero encerrar essa breve meditação dizendo que a beleza de todas as coisas pode ser observada de diversos ângulos, ser definida de diversas maneiras. Porém, a beleza dos atos do Senhor, dos seus atributos, de sua santidade, da sua perfeição, da sua bondade e do seu amor, só poderá ser definida e contemplada quando Cristo fizer morada em nossa vida, reinando como supremo Senhor e pastor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?